Seja aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Angular. E hoje vamos aprender aí como criar cache com o Angular. Essa aula é uma aula mais avançada de Angular, para quem já entende um pouco mais aí, para quem já está utilizando o Angular aí há bastante tempo ou está intermediário, enfim, que já mexe com a ferramenta e quer utilizar Smart Caches no front para que não tenha que ficar consumindo várias vezes o mesmo arquivo ou várias vezes o mesmo serviço, etc, né? Então a gente vai com base de que a gente vai consumir um arquivo JSON ou pode ser um serviço da forma que você achar melhor, mas a gente vai colocar caches dentro desse amiguinho aí para quando a gente clicar na ferramenta, ele vai para um lado, vai para o outro, consumindo o mesmo arquivo, porém ele vai ter o cache ali nas suas mãos. Mas antes de continuar aí com a aula, eu quero que você entre no site vidafullstack.com.br, acesse aí os conteúdos, vai ter o conteúdo dessa aula. E também, se você não conhece o nosso curso de Angular, você já clica no botãozinho curso de Angular do Vida Full Stack, que vai ter bastante conteúdo esse curso daqui. Ele está bem completo e está num valor super acessível aí para quem quer aprender Angular de uma forma profissional, com a pessoa que já está há bastante tempo no mercado. Então, bora para a aula sem mais delongas. Então, para dar mais velocidade aí no nosso curso, no nosso conteúdo, o que eu fiz? Eu já deixei contemplado aqui nosso router link, o nosso com home com sobre e o nosso router outlet aqui, direto aqui dentro do nosso módulo, né? Então, para a gente ganhar mais agilidade. E agora eu vou criar um arquivo chamado content.json. Vou criar aqui novo arquivo content.json e esse arquivo vai receber algumas coisas. Ele vai receber um array, aqui um objeto, não é nem um array, é um objeto com alguns atributos. Então vai ter o atributo pages, que a gente vai ter duas páginas, né? Ele vai ter a home e o sobre. Então o title da home é home e o name vai ser company name, pode ser aqui minha home também, o que você achar melhor. E o sobre vai ter o title de sobre e o autor vai ser Denner Troquat. É como se fosse um serviço que a gente vai puxar da internet. Pode vir de um serviço, pode vir de qualquer lugar isso daqui. Então, fique tranquilo. Se a gente deixar no Assets, ele vai consumir da mesma forma que estivesse consumindo de um servidor. E assim em diante. Só não vai ter a latência, né? Porque vai estar aqui dentro do nosso arquivo de Assets. Agora, deixa eu fechar esse camarada aqui também. A gente tem que vir aqui no módulo. E o módulo ele já tem aqui os componentes, tem o nosso, cadê? App Component, Home Component, beleza, já está importado daqui. Deixa eu só comentar, Components. E aqui ele precisa o HTTP Client Module. E eu vou dar dois cliques aqui, vou ver como importa ele. Não tem como, o meu IntelliSense não está entendendo. E a gente vai vir aqui em cima, vai dar o import dele, né? Eu vou falar que ele é o nosso HTTP Client Module from que? Angular /common /http. Beleza. Então aqui ele é utilizado para a gente fazer os consumos de APIs, de arquivos, etc, né? Então a gente utiliza o HTTP Client Module para a gente poder fazer requisições de algumas coisas aí na internet. É como se fosse o fetch do JavaScript. O Angular ele usa o RxJS, é uma ferramenta super forte, super poderosa, que se encaixa perfeitamente nele. E aí, como a gente já tem esses camaradas, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um serviço. Não, N, G de Generate, S de Service. Esse service vai se chamar Services/Content. E aqui você pode colocar o nome que você quiser. Eu estou criando Content, NG, G Generate, né? Então faltou o G aqui. E ele vai criar. Então, ele vai ser os conteúdos para essas páginas. E aí, eu vou vir aqui nesse carinha e vou falar, eu quero criar um método privado chamado private, chamado cache. E esse amiguinho vai ser do tipo behavior subject, que vai receber n. E ele vai ter um new behavior subject com o valor de nulo. Então, estamos fazendo esse cara já vir com o valor de nulo. Beleza. Então, agora a gente precisa consumir esse content.json. Eu vou criar aqui um public content
E vou falar para ele, olha amigo, eu quero que você dê um this.q. Aqui que vai morrer o nosso dessa linha de código, porque eu esqueci de colocar um observable aqui, observable, e aqui ele vai com N. Porque a gente não precisa tipar nesse momento, eu não quero tipar como que vai ser o retorno dele, eu quero deixar como N aqui para a gente poder fazer uma aula rápida, sem nhenhenhen aqui. Então eu vou dar um return, beleza, ele já tirou o erro daqui, mas entrou um erro aqui. E para a gente consumir, a gente precisa criar um método private aqui, falar HTTP. HTTP o quê? HTTP client. Beleza, importou aqui também. E agora, a gente pode consumir o arquivo lá direto. Eu vou dar um dis.http.get. Esse get, ele vai ser de /assets/content.json. E aqui, eu vou falar para ele que eu preciso de um pipe, beleza. O pipe ele vai criar um tubo ali para a gente poder fazer algumas validações, né? Que eu vou utilizar o map. Aí você fala, por que o map, Denner? Para a gente poder retornar, dar um res de res. Beleza, então a gente vai pegar esses dados daqui e vai criar o parâmetro dele e vai retornar o res aqui. Tudo bem até aqui? Beleza. Só que aqui ele está dando um erro em map. Map a gente pode vir aqui direto em RxJS, se eu não me engano, e declarar ele. Ou a gente pode vir aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou pegar o map, vou colocar ele aqui e vou colocar aqui /operators. Eu acho mais bonitinho, porque aqui se a gente precisar operators, aqui a gente coloca vírgula, outros operators, etc. E a vida que segue. Então, beleza. Agora eu preciso consumir esse camarada nos nossos componentes aqui. E aí eu vou vir aqui nesse camarada aqui, deixa eu abrir ele e o sobre, e eu vou pegar aqui o nome content service. E vou chamar esses caras. Eu vou vir aqui, vou dar um private. Eu vou falar que eu quero esse serviço. Beleza. Vou dar 2 cliques aqui e vou consumir esse serviço. Aqui eu vou deixar /services, /services. E vou chamar esse carinha daqui também no meu sobre. Deixa eu só copiar que é mais rápido, né? Acaba sendo mais rápido aqui para nossa aula, beleza. Só que aí eu vou voltar aqui no meu serviço, eu esqueci de te explicar um negócio. Por que a gente vai utilizar o Behaviors Object? Ele vai nos subject, porque ele vai nos ajudar a salvar um estado aí na nossa aplicação com os valores e com esses valores a gente vai poder utilizar ele em qualquer outro lugar. Então, aqui, quando a gente for para o nosso... Ainda não está acontecendo, né? Porque eu não dei subscribe. Mas quando a gente for para o nosso navegador, sempre que eu estiver na home, ele vai carregar um. E sempre que eu for para o sobre, ele vai carregar outro arquivo. Então, ele vai ficar carregando toda hora o arquivo. Imagina 1 milhão de usuários fazendo isso. 1 milhão de usuários consumindo o mesmo arquivo várias vezes. A gente tem que pensar numa estratégia de cache. Então, aqui eu vou falar, olha, eu quero que você dê um this.contentservice.content.subscribe. Opa, não argumentos não, pô. .subscribe. Eu vou falar aqui res. E eu vou falar que eu quero um console.log de quê? De res. Beleza. Esse mesmo código eu vou copiar aqui na tela do sobre, aqui no nosso NGUnit. E aí eu vou para o navegador. Então, beleza. Depara aqui, ele veio, carregou o pages, carregou os nossos informações. Você vai em network, ele carregou o content.json uma vez. Você viu que ele tem o processo de banda aqui, né? E se eu clico em sobre, ele carregou de novo. Aí eu volto para cá em home, carregou de novo. Caramba, olha o tanto de coisa carregando, né? Então, se eu ficar nesse vai e vem, 1 milhão de usuários fazendo isso, é 1 milhão de vezes isso daqui sendo carregado do servidor. Isso aqui vai dar um piriri lá no servidor, vai derrubar o servidor, se você não tiver uma estratégia de cache. A gente está utilizando essa estratégia no front para fazer acontecer aqui no front com o Angular, caso você precise de usar essas informações de alguma forma. E aqui, beleza, ele carregou. Só que, olha que mancada, né? A gente está fazendo isso e não está utilizando o cache. Agora a gente vai começar a utilizar o cache. E para utilizar o cache, a gente vai dar aqui um ponto nada, né? A gente vai fazer um if aqui e vai falar, meu, eu quero que você dê um ponto get value. E vou falar, meu, se for diferente de null, você vai entrar aqui. Então,
Se for diferente de num e tiver algum valor, ele vai entrar aqui. Se ele não tiver valor, ele vai entrar aqui no nosso HTTP e vai fazer a requisição, vai mandar a requisição para lá. Agora, eu tenho que falar, meu, é um tipo observable, vou ter que trabalhar com observable, não é só vir aqui dar um this.cache e dar um return dele que vai dar erro pra gente. E aí não vai valer, não vai rolar. Eu vou até fazer esse teste aqui com você, para você ver que isso daqui é ruim, não vai dar certo, né? Ele vai funcionar aqui, mas lá no HTML, no browser, ele não vai funcionar. Ele funcionou a primeira vez, carregou, beleza? Só que se eu clico aqui, ele vai carregar também, porque a gente não salvou o cache, né, cabeção. Deixa eu primeiro salvar o cache aqui, e aí você vai ver o que vai acontecer, né? Deixa eu fazer isso daqui. E vou falar, olha, this.cache.next, você vai dar um res aqui, beleza. E aí eu vou falar return this.cache.getValue, beleza. Então o que ele fez? Ele entrou no primeiro observable, né, aqui, ele vai consumir, vai salvar o cache aqui, .cache.next, ele vai salvar aqui nessa variável, vai ficar na nossa aplicação. E aqui ele vai retornar com getValue, então ele está pegando o valor de lá. Só que agora eu vou lá no navegador para te mostrar o erro que vai acontecer se aqui a gente dá o return cache_value. Beleza, aqui não aconteceu o erro, só que eu clico aqui, cadê console? Ele gera um erro aqui para mim, que ele fala content service, é o subscribe, mas ele não está vindo como função de subscribe, enfim, ele vai retornar um erro. Agora, aqui a gente precisa fazer diferente, né? Vou dar um new observable, beleza. E eu vou falar que ele é do tipo N, porque não tem aqui, a gente não tem que usar, a gente não vai tipar, né? A gente pode usar, mas a gente não vai tipar. E ele vai retornar o observer. Esse observer é um nome qualquer que a gente coloca, tá? Você pode colocar qualquer outro nome aqui para você, que não é mais, aqui é igual. E eu vou falar, olha, observer, se já tiver o cache, você vai entrar aqui e você vai retornar você vai retornar um observable, e o observer que ele está vendo aqui do nosso parâmetro, ele vai falar, meu, retorna um next aqui para cá, beleza. E aqui esse next vai ter um this.cache.getValue. E aí, olha que bacana. Eu vou salvar, vou lá para o navegador, você vai ver que o erro sumiu e o nosso amigo content.json não vai ficar sendo carregado toda hora. Eu tô aqui, beleza, ele carregou para mim. Eu vou vir aqui em network, carregou uma vez. Só que se eu clicar em sobre, ele não carrega mais, o auto não carrega mais. Agora, esse usuário ou os seus outros 1 milhão de usuários pode ficar fazendo isso, ó. Que isso vai carregar 1 milhão de vezes, não vai carregar, tipo, várias vezes, 1 milhão de vezes, várias vezes que a gente fica clicando em um, né? Então, ele vai carregar o arquivo, vai carregar o serviço e vai permanecer o cache. Se você tiver uma estratégia ainda de redes, alguma coisa assim do tipo, putz, aí a latência vai lá embaixo ainda mais, né? Mas aqui no front, a gente está garantindo que o cara não vai utilizar, não vai, como se fala, ficar utilizando esse consumo de uma forma, tipo, errada, né? De uma forma que tenha muitos usuários, que não dê para escalar, que derrube sua aplicação. Pode acontecer de sua aplicação ser derrubada caso acesse 1 milhão de pessoas, né? Não aguente isso daí várias vezes clicando nos botões. Talvez ele aguente 1 milhão de pessoas, mas não 1 milhão de pessoas clicando em vários lugares sem estar com esse cache daí de uma forma bacana. Daqui foi uma forma rápida para você aprender a salvar cache, utilizar cache. Meu, se você gostou, já curte, compartilhe, faça aí a felicidade utilizando o nosso Angular com cache de uma forma super simples. Já acessa o curso, compra lá o curso se você quer aprender mais e vamos utilizar o Angular, que é uma ferramenta maravilhosa. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui!